Livro A Criança de Maria Montessori. Capítulo 28. Consequências. Essa breve narração de fatos e impressões deixa alguns perplexos sobre a questão de método. Não se compreende com quais métodos foram obtidos esses resultados. Esse é o ponto. O método não se vê. O que se vê é a criança. Vê-se a alma da criança, que, liberta dos obstáculos, age segundo sua própria natureza. As qualidades infantis entrevistas pertencem simplesmente à vida, tal como são as cores dos pássaros e o perfume das flores, não são o resultado de um método educacional. É evidente, porém, que esses fatos naturais podem ser influenciados pelo trabalho educativo que tenha por objetivo protegê-las, cultivá-las de modo a ajudar seu desenvolvimento. Também sobre as flores, que têm cores e perfumes naturais, o homem pode agir através do cultivo, pode assegurar o aparecimento de determinadas características ou mesmo fazer desenvolver, em sua força e beleza, as características primitivas apresentadas pela natureza. Ora, os fenômenos surgidos na casa das crianças são caracteres psíquicos naturais. Porém, não são aparentes como os fatos naturais da vida vegetativa, porque a vida psíquica é tão volúvel que suas características podem até mesmo desaparecer em decorrência de condições inadequadas do ambiente e ser substituídas por outras características. Faz-se necessário, portanto, antes de proceder a um desenvolvimento educativo, fornecer condições ambientes que favoreçam a afloração das características normais, então ocultas. Para isso, basta simplesmente afastar os obstáculos, e este deve ser o primeiro passo e o fundamento da educação. Não se trata de desenvolver características existentes, mas de primeiro descobrir a natureza e somente depois auxiliar o desenvolvimento da normalidade. Se estudarmos a primeira aparição de condições que se produziram ao acaso e que originaram o florescimento das características normais, poderemos reconhecer algumas de especial importância. Uma é o ambiente agradável oferecido às crianças, onde elas não tinham limitações, e devia ser extremamente agradável. Para crianças criadas em locais miseráveis, a casa branca e limpa, com mesinhas novas, as cadeirinhas e pequenas poltronas fabricadas especialmente para elas, os pequenos canteiros gramados do pátio ensolarado. Outra era o caráter negativo do adulto. Os pais analfabetos, a professora operária, sem ambições, sem preconceitos. Essa situação poderia ser considerada como um estado de calma intelectual. Sempre se reconheceu que um educador deve ser calmo, mas essa calma era sempre considerada como sendo do caráter dos impulsos nervosos. Mas trata-se aqui de uma calma mais profunda, um estado de vazio, ou melhor, de esvaziamento mental, que produz limpidez interior. É a humildade espiritual que se aproxima da pureza do intelecto, que prepara para compreender a criança e que deveria ser, portanto, a preparação essencial da professora. Outra circunstância notável é o oferecimento às crianças de um material científico adequado e atraente, aperfeiçoado para a educação sensorial e de meios como os telaios de botão, que permitem uma análise e um aperfeiçoamento dos movimentos e provocam a concentração da atenção, impossíveis quando o ensinamento feito de viva voz pretende despertar as energias por meio de solicitações exteriores. Portanto, o ambiente adequado, o professor humilde e o material científico. Estes são os 3 pontos exteriores. Procuremos agora destacar algumas das manifestações das crianças. A mais evidente e que parece abrir num passe de mágica a porta para a expansão das características normais é a atividade determinada de concentrar-se num trabalho, num exercício sobre qualquer objeto exterior com movimentos da mão que são guiados pela inteligência.
E eis que então se libertam algumas características que têm uma evidente motivação interior, como a repetição do exercício e a livre escolha das coisas. Aparece então a criança, iluminada de alegria, incansável, porque a atividade é como um metabolismo psíquico ao qual está ligada a vida, e por isso o desenvolvimento. A partir de então será a sua escolha que guiará tudo. Ela reage efusivamente a determinados testes, como o exercício do silêncio. Entusiasma-se com certos ensinamentos que lhe abrem o caminho de justiça e dignidade. Absorve com intensidade os meios que lhe permitem desenvolver a mente. Em contrapartida, rejeita outras coisas, os prêmios, os doces, os brinquedos. Além disso, mostra-nos que a ordem e a disciplina são para ela necessidades e manifestações vitais. E é apenas uma criança, fresca, sincera, alegre, saltitante, que grita quando se entusiasma, que aplaude, corre, cumprimenta em voz alta, agradece efusivamente, chama as pessoas e vai atrás delas para demonstrar sua gratidão. Aproxima-se de todos, admira tudo, a tudo se adapta. Selecionamos, pois, as coisas que ela escolheu e levamos em conta suas manifestações espontâneas para elaborar uma espécie de lista e anotamos o que ela recusou para evitarmos perda de tempo. Primeiro, trabalho individual, repetição do exercício, liberdade de escolha, controle dos erros, análise dos movimentos, exercícios do silêncio, boas maneiras nos contatos sociais, ordem no ambiente, meticuloso asseio pessoal, educação dos sentidos, escrita isolada da leitura, escrita anterior à leitura, leitura sem livros, disciplina na atividade livre. E ainda, segundo, abolição dos prêmios e castigos, abolição dos silabários, abolição das aulas coletivas, abolição de programas e de exames, abolição de brinquedos e guloseimas, abolição da cátedra da professora. Sem dúvida, essa lista parece delinear um método educativo. Em suma, da criança vieram as diretrizes práticas positivas e experimentais para elaborar um método educacional onde a escolha feita por ela oriente a estruturação e sua vivacidade vital atue como controle dos erros. É maravilhoso constatar também que na sucessiva estruturação de um verdadeiro método educativo, longamente elaborado com base na experiência, tenham-se conservado intactas as primitivas diretrizes vindas do nada. Isso nos faz lembrar o embrião de um vertebrado, onde aparece uma linha chamada linha primitiva, um verdadeiro desenho sem substância que se transformará depois na coluna vertebral. Analisando um pouco mais a comparação, seria possível distinguir um todo dividido em 3 partes: cabeça, região torácica, região abdominal, e depois inúmeros pontos especiais que se vão definindo ordenadamente, pouco a pouco, terminando por solidificar-se, as vértebras. Assim, no primeiro desenho de um método educativo existe um todo, uma linha fundamental onde se destacam 3 grandes fatores: o ambiente, o professor e o material, e muitas particularidades que se vão definindo justamente como as vértebras. Seria interessante acompanhar passo a passo essa elaboração que é, pode-se dizer, a primeira obra da sociedade humana orientada pela criança, e ter uma ideia da evolução destes princípios que se apresentaram, num primeiro momento, como revelações insuspeitadas. Evolução é o primeiro termo para indicar os sucessivos desenvolvimentos desse método singular, porque os novos pormenores devem-se a uma vida que se desenvolve à custa do ambiente. Este ambiente, no entanto, é muito especial, porque também ele, por obra do adulto, é uma resposta ativa e vital aos novos desígnios que a vida infantil manifesta ao desenvolver.
A rapidez prodigiosa com que se multiplicaram as tentativas de aplicação desse método nas escolas de crianças de todas as condições sociais e também de todas as raças ampliou de tal modo a experiência que colocou indubitavelmente em destaque os pontos constantes, as tendências universais e, pode-se muito bem dizer, as leis naturais, as quais a educação deve ter como seu primeiro fundamento. As escolas que se seguiram à primeira casa das crianças são especialmente interessantes pelo fato de terem constituído a continuação da mesma atitude de espera pelos fenômenos espontâneos das crianças, sem que se definisse uma preparação exterior de métodos determinados. Um exemplo impressionante foi uma das primeiras casas das crianças fundadas em Roma. As circunstâncias eram ainda mais excepcionais que a primeira escola, porque se tratava, no caso, de crianças órfãs, sobreviventes de uma das maiores catástrofes, o terremoto de Messina. Eram cerca de 60 crianças retiradas dos escombros. Não se conheciam seus nomes nem condições sociais. O tremendo choque tornara todas praticamente iguais, abatidas, mudas, ausentes. Era difícil alimentá-las e fazê-las dormir. À noite ouviam-se gritos e choros. Criou-se para elas um ambiente delicioso e a rainha da Itália ocupou-se generosamente delas. Fabricaram-se móveis pequenos e claros, reluzentes, inclusive pequenos armários com portas, cortinas coloridas, mesinhas circulares, bem baixas e de cores vivas, além de outras mesas retangulares mais altas e claras, cadeirinhas e pequenas poltronas. E, sobretudo, deu-se às crianças louças atraentes, pequenos pratos e talheres, minúsculos guardanapos e até mesmo sabonetes e toalhas de tamanho adequado às pequeninas mãos. Por toda parte havia ornamentos e sinais de esmero, quadros nas paredes e vasos com flores para todo lado. O local era um convento de irmãs franciscanas com grandes jardins, amplas alamedas e flores bem cultivadas. Havia tanques com peixes vermelhos, pombos. Este era o ambiente onde as irmãs, com seus hábitos quase brancos, majestosas, com os grandes véus, moviam-se silenciosas e tranquilas. Ensinavam boas maneiras às crianças com uma minúcia que se foi aperfeiçoando dia a dia. Na ordem religiosa existiam muitas freiras pertencentes à sociedade aristocrática e, por conta disso, passaram a colocar em prática as mais minuciosas regras da vida mundana que haviam abandonado, trazendo à memória seus antigos costumes. As crianças pareciam insaciáveis a tais requintes. Aprenderam a portar-se como príncipes à mesa e haviam também aprendido a servir à mesa como criados de alta categoria. A refeição já não atraía pelo alimento, mas pelo espírito de exatidão, pelo exercício dos movimentos controlados, pelos conhecimentos edificantes, e pouco a pouco renasceram também o apetite infantil e o sono tranquilo. A mudança dessas crianças dava uma profunda impressão. Eram vistas a saltitar, transportando objetos pelo jardim, mudando a mobília de uma sala para um lugar ao ar livre e sob as árvores, sem nada quebrarem, sem esbarrarem, com uma feição animada e alegre. Foi ali que se empregou pela primeira vez o termo conversão. Essas crianças dão-me a impressão de convertidos, disse uma das mais eminentes escritoras italianas de então. Não existe conversão mais maravilhosa que aquela que faz superar a melancolia e a opressão e leva a um plano de vida mais alto. Esse conceito, que dava uma forma espiritual a um fenômeno inexplicável e impressionante aos olhos de todos, comoveu muitas pessoas, malgrado o significado contrastante do termo, porque a ideia de conversão parece oposta ao estado de inocência da infância. Tratava-se, porém, de uma mudança espiritual que as tornava livres da dor e do abandono num renascimento para a alegria. Tristeza e culpa são condições que indicam o afastamento da fonte das energias vitais. E, sob esse aspecto, reencontrar as energias vitais é converter-se. Então, desaparecem juntas a tristeza e a culpa, na alegria e na purificação.
Aconteceu realmente assim com as nossas crianças. Tinha-se simultaneamente a ressurreição da tristeza para a alegria e o desaparecimento de tantos defeitos temidos, porque geralmente incorrigíveis. Mas existia uma outra coisa, o desaparecimento também de características geralmente tidas como qualidades, e isso foi verdadeiramente uma luz deslumbrante dada pelas crianças. Tudo no homem está errado e tudo deve ser refeito. E para refazê-lo só existe um modo: retornar às fontes únicas das energias criativas. Sem essa demonstração tão complexa das crianças, que nas nossas escolas provinham das condições de vida mais anormais, não teria sido possível distinguir o bem do mal no caráter das crianças, porque o adulto já formou o seu juízo e sancionou como bom na criança tudo o que para ele significa adaptação da criança às condições de vida do adulto e vice-versa. E nesses contrastantes juízos, as características naturais da criança foram apagadas. A criança desaparecera, era um desconhecido perante o mundo do adulto. Tanto o bem como o mal sepultaram-na. Se você está gostando dos áudios e vídeos deste canal, curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada e até a próxima!